Eu conheço situações em que saíam pessoas da cidade e iam buscar o comboio em Pecene, em Tenga. E há uma coisa, não há registro de nenhum comboio ou machibombo que foi atacado a sair de Maputo para Namaacha, ou um comboio que saia de Maputo. Há cerca de 8 viaturas na Estrada Nacional número 1, na zona de Nhamapaza, em Maringua, província de Sofala. Alguns populares dizem que isto pode ter a ver, ou pode ter um dedo dos ex-guerrilheiros da Renamo. O que tem a dizer quanto a este assunto? Será que há tamanha insatisfação por parte dos ex-guerrilheiros que possa chegar no nível de atacarem viaturas como se fosse uma espécie do que aconteceu com a chamada junta militar? Não sei, eu não quero falar em nome dos guerrilheiros. Eu sei que os guerrilheiros não estão satisfeitos e dizem de caras que foram aldrabados e eles provam com A e B. Não tendo eu participado no processo de negociações, tenho muita pouca coisa a dizer sobre isso. O que tenho a lamentar é que colegas nossos da RNAM, que estiveram a negociar o DDR, estão aqui no Maputo, estão a ouvir o grito dos desmobilizados, estão a assistir os desmobilizados a destruir a imagem do presidente, a andarem de delegação em delegação. No primeiro momento foram delegações provinciais, das delegações provinciais passaram para delegações distritais, agora as coisas estão a descer para as localidades e nunca se deram tempo de irem ter com os desmobilizados para explicar a verdade sobre o que acontece. Então, eu não queria tratar esta questão via especulação, conforme dizia aqui o Magnífico, mas que esta questão é séria, é séria. Eu tenho meu tio agora que está a viajar, é desmobilizado da RNAM também, saiu ontem daqui vai para Nampula, porque a casa dele ele já não pode viver, que é um 15 na Zambésia, porque tem lá Naparamas, os Naparamas estão a fazer e desfazer. Ele teve que ir de Machibombo para ter que descer na beira, apanhar o comboio para esquivar Nhamapaza ou Maringua, para depois ir aparecer em Caia, de novo apanhar o quê? Autocarro. Apanhar o autocarro para chegar a Nampula. Lamentavelmente, disse também que no Nzero há situações não muito boas, ainda que não tenham atacado viaturas no sentido de queimar ou disparar, mas mandam parar caminhões e descarregam comida das pessoas. E no dia em que se queimaram estas viaturas, que estão na imagem, quase à mesma hora estavam a roubar comida num carro que mandaram parar no Nzero. Portanto, para dizer que a nossa situação no país não é boa, eu só espero sinceramente que não façamos diálogo de surdos e mudos, porque aí é preciso linguagem de sinais. E onde há linguagem de sinais, quando não há luz, não se conversa. Não é possível comunicar-se com sinais onde está escuro. Então nós devemos fazer um diálogo real e concreto, que é para permitir que o país efetivamente esteja sossegado. Mas, Mussanga, há uma dúvida que surgiu aqui nas palavras. O que os seus colegas não estão a explicar sobre o processo de DDR, que diz que deveriam explicar? O meu ponto de vista, por exemplo, os desmobilizados já andam a acusar o presidente do partido, o general Yussuf Mahamat. As pessoas que negociaram, sabem quais são as premissas que negociaram? Deviam ir ter com o desmobilizado para dizer que isto aqui é verdade, mas isto aqui não é verdade. Por exemplo, os desmobilizados falam de que eles tiveram promessa de que iam receber 200 mil meticais. Eu tenho relação com 3 tenentes generais. Eles são 4. 2 da Frelimo e 2 da RNAM. O próprio tenente-general não recebe 200 mil meticais. Então, como é que um soldado simples ia receber 200 mil meticais se o tenente-general, que está a um passo do general, que é o chefe do Estado-Maior, não recebe 200 mil meticais?
Era preciso que o grupo de DDR, em coordenação com o próprio presidente do partido, encontrasse um espaço de sentar com os desmobilizados e explicar o que é que se negociou e de que maneira foi negociado. Que é para discutirmos este assunto com conhecimento da causa e fazer-lhes ver que destruir imagens do presidente nas sedes do partido não vai trazer nada para os nossos bolsos. É verdade que é uma maneira de demonstrar a fúria e a zanga, mas se calhar podíamos encontrar outra maneira de resolver a questão e não desta forma. Ok, mas olhando de forma particular para este acontecimento, o que o Muxanga tem a dizer, o que estaria a acontecer aqui? Estaremos perante uma volta da junta militar, porque é mais ou menos a mesma província, quase que o mesmo raio, e acontece mais ou menos o mesmo tipo de ataques que uma junta militar associada ao partido Renamo fez lá no passado. Sim, o que, no seu ponto de vista, está a acontecer em Maringue, Muxanga? O que está a acontecer em Maringue é igual àquilo que aconteceu no país durante a luta dos 16 anos. Eu conheço situações em que saíam pessoas da cidade e iam buscar o comboio em Pecene, em Tenga. E há uma coisa, não há registro de nenhum comboio ou machibombo que foi atacado a sair de Maputo para Namaacha, ou um comboio que saia de Maputo para Ressano Garcia. Todos os comboios que foram atacados são aqueles que vinham da África do Sul para Moçambique ou que vinham de Suazilândia para Moçambique. Por quê? Porque o jogo era roubar produtos que as pessoas traziam, sobretudo os mineiros. O comboio que foi maior vítima era o comboio das terças-feiras, que trazia magaízas. O comboio de Manhuane poucas vezes foi atacado. Para dizer que as pessoas estavam a atacar algumas, saíam dos quartéis aqui na cidade, iam fazer ataques e voltavam para a cidade. A nossa casa foi assaltada, eu estava no Xexai, fui dito que quem assaltou a nossa casa foram os bandidos armados. Mas graças às minhas amizades, em casa de um oficial que era meu amigo no Choco, fui apanhar a máquina de costura da minha mãe, que tinha fotografias da minha mãe e de fotografias do meu pai. E eu perguntei onde é que tinham apanhado aquela máquina. Ele disse, não, é troféu de guerra. Para dizer que é possível pessoas conhecedoras da matéria, que não tenham nada a ver com os desmobilizados da RENAM, terem ido àquele local para fazer o que fizeram. Com que interesse? Com que interesse? Há muitos interesses em jogo neste país. Há muitos interesses em jogo neste país. O primeiro grande interesse é desestabilizar. O segundo grande interesse, sabe que os próprios presidentes, o ex e o atual, parece que já não sentam na mesma mesa. Eu vi coisas aí na reunião do Comitê Central de cá quem chegou com um tipo de tropa que não se conhece, o fardamento que punha. Pelo que eu sei, na República de Moçambique, quem guarnece os dirigentes é o Estado. Ninguém está autorizado, àquele nível, a andar com seus guardas pessoais. Nem com seu motorista pessoal. Quando você chega àquele nível, não pode pegar seu filho nem sua esposa te conduzir, porque o assunto é Estado. Mas eu ouvi coisas, e você como jornalista estava lá, viu. Portanto, há muita coisa neste país. Agora, há uma verdade. Porque se tivessem atacado, haverá um caminhão ali que foi queimado, tem sacos, acho que aquele caminhão é de comida, nem abriram a lona. Foram queimar viaturas novas. Viaturas estavam a ser transportadas. Então, acho que aqui é a matéria por investigar. Agora, a investigação criminal não cabe a todos nós, cabe à Polícia de Investigação Criminal, dirigida por um procurador. Pode ser de nível distrital, provincial, subprocurador ou procurador-geral adjunto. Não são pessoas conforme aquelas que fizeram aquilo. São pessoas que têm uma missão concreta, têm uma mensagem concreta a transmitir. Nada a ver com os ex-guerrilheiros, no seu ponto de vista? O meu ponto de vista é que não tem nada a ver com os guerrilheiros da RENAM. Ok.
Tudo bem, dentro de instantes nós vamos abrir as linhas para ouvirmos os nossos telespectadores uma opinião sobre este assunto. Professor, o que lhe parece estar a acontecer em Maringue? Há espaço para uma associação deste caso, deste fenómeno, com os ex-guerrilheiros, guerrilheiros da Renamo? Há espaço para associar a um outro grupo? Se sim, qual? O que estaria a acontecer aqui? Notamos que não tivemos um cenário de vítimas humanas. Parece que a intenção era mesmo sabotar viaturas ou, se calhar, emitir alguma mensagem, como quem diz. Professor, do seu ponto de vista, o que está acontecendo? Primeiro, eu sou de lamentar aquele episódio, essas questões que estão a acontecer. Veja que o nosso país, desde 1975, que abraçamos a independência nacional completa e total, como costuma-se dizer, nunca conseguimos viver em paz. E todo momento estamos em guerra, destruições. Por isso que, veja os nossos vizinhos aqui na África do Sul, depois da sua independência, não estão a destruir como estão a desenvolver-se. E nós pegamos exemplo África do Sul, porque eles são bons, porque fazem aquilo, mas nós esquecemos que o nosso país estamos a destruir nós mesmos. Para mim não existe nenhum motivo que pode justificar essa natureza de destruições. Há bem pouco tempo tivemos destruições pós-eleitorais, destruímos tudo. Agora estamos a tentar reerguermos aos poucos, estamos a destruir. Para mim, seja qual for, se são pessoas da cidade que vão para lá fazer emboscadas, se são pessoas da junta militar que estão a fazer aquilo, ou qualquer outro tipo de pessoas com intenções ocultas, destruição é destruição, nós temos que condenar. Agora, quem está envolvido naquilo, provavelmente sejam as pessoas de má fé. Digo, provavelmente não. Quem está envolvido naquilo são pessoas de má fé. Provavelmente podem ser, aqui estão a falar da junta militar, sei lá, provavelmente podem ser outras pessoas que não tem nada a ver com a junta militar, que não tem nada a ver com a Renamo, okay? Que não tem nada a ver com partidos políticos. Provavelmente, não sei. Mas dentro disso, o que lhe parece estar mais próximo da realidade, olhando também para o contexto atual do nosso país, professor? São motivações políticas. Mas vindo de que lado? Da sociedade. Nós temos uma sociedade complexa, onde temos os partidos políticos, a sociedade civil. Hoje em dia você, pelo menos aquilo que eu tenho feito um pouco de análise, posso ter uma análise errada, não muito exaustiva. Hoje confundimos sociedade civil com partidos políticos. Confunde-se. Sociedade civil com partidos políticos, com organizações não governamentais com partidos políticos. Por quê? O que fazem? Alguns elementos da sociedade civil que faz confundir é que estão envolvidos na política. Então você não sabe quem é que. Entretanto, por isso que eu me referia que é a sociedade que está lá envolvida. E eu penso que estaria a falar de populares, é isso?
Sociedade é constituída por os políticos, não políticos, população, é sociedade, que compõe a sociedade. Entretanto, eu penso que as forças de defesa e segurança, acredito que estejam a fazer algum trabalho, provavelmente que possa nos trazer alguma informação que poderá constituir como objeto de estudo, de análise, etc. Sim. Mas quando, por exemplo, o professor fala de motivações